durante treinamento e não ficou até o fim do treino, não. Deixou o treinamento no meio. Vamos ao vivo agora para a Granja Comari, onde a seleção se prepara para a Copa América, conversar com Eric Faria. Eric Faria, boa noite. Até que ponto a gente pode ficar muito preocupado, pouco preocupado, atento com essa imagem do Neymar deixando o treino da seleção hoje à tarde? Que bom conversar com você, Eric. Saudade. Oi, Glenda, minha amiga, tudo bem? Há quanto tempo mesmo a gente não se fala, não só pela televisão, mas pessoalmente também, né? Então, você fez uma pergunta e eu acho que a palavra certa é essa mesmo, assim, a gente tem que ficar atento. Antes de falar exatamente do que aconteceu, eu já vou logo dizer a nota que a CBF divulgou agora há pouco. A gente tem um grande grupo aqui de WhatsApp, né, quando a assessoria de imprensa divulga as notícias. Então, o assessor de imprensa da CBF, Vinícius Rodrigues, escreveu o seguinte: o Neymar deixou o treino dessa terça-feira com desconforto no joelho esquerdo, já iniciou o tratamento e segue em observação. Então, essa última frase é talvez a mais importante, que ele segue em observação. É por isso que a gente tem que ficar atento mesmo. Tudo aconteceu já na parte final do trabalho dessa terça-feira, né? O Neymar estava treinando super desenvolto, animado, lindo, do menino Everton, sub-20 do Cruzeiro. Deu uma caneta no Neymar, o Neymar apelou, puxou a camisa do menino e tal. E estava um treino animado mesmo, com a presença já de 16 jogadores hoje. E já no fim o Neymar, numa jogada dentro da área, foi tentar um chute. O Thiago Silva foi fazer o corte, acho que meio que resvalou a ponta da chuteira na altura do joelho esquerdo do Neymar. E aí causou esse problema. O Neymar saiu bastante chateado assim, do trabalho, deu um chute numa bola, numa placa de publicidade, depois pôs a camisa no rosto, entrou para a parte interna da Granja Comari, onde tem uma sala de musculação e tal, departamento médico. E jamais assim, à noitinha, a gente estava com a câmera aqui, o repórter cinematográfico Álvaro Santana, sempre atento, fez uma imagem do Daniel Alves pedalando na bicicleta lá dentro, e o Neymar apareceu, falou qualquer coisa. Não estava com uma expressão nem preocupada, mas também não estava muito feliz e saiu mancando, bem mancando mesmo assim. Então, eu acho que é isso, a gente tem que ficar atento mesmo para o que aconteceu com o Neymar. Certamente a gente amanhã vai ter umas notícias mais apuradas, mais detalhadas e tal. 24 horas depois da lesão, o departamento médico já tem um quadro mais claro do que pode ter acontecido com o Neymar, viu, Glenda? Tá bom, Eric, a gente está torcendo aqui para que não seja nada grave, né? Para que ele continue e permaneça na seleção e que possa, inclusive, jogar nesse primeiro amistoso do Brasil contra o Catar no dia 5 de junho. Agora, Eric, bom, hoje nós tivemos um treino mais robusto da seleção brasileira, né? Mais jogadores, também os outros jogadores da base. Imagina a felicidade desses meninos de estarem treinando ao lado dessas feras da seleção brasileira, né não? É isso, assim, a gente vê todos os dias eles postando nas suas redes sociais fotos com os principais jogadores, sorrindo e tal. Para eles, certamente será uma experiência incrível. E até o Tite ou o Kleber Xavier, um dos dois, lembrou outro dia que durante a preparação para as Olimpíadas, aqui mesmo na Granja Comari, né, tinha o Gabigol, tinha o Gabriel Jesus, tinha o Neymar, tinha o Renato Augusto, e alguns meninos sub-20 vieram completar o treino. E entre esses meninos sub-20, 2 anos atrás, quase 3 anos atrás, tinha o Paquetá. O Paquetá era ainda sub-20 no Flamengo, veio completar o treino e hoje ele está aqui como uma das estrelas da seleção brasileira, joga no futebol italiano. Então, de repente, daqui a 2 anos, um desses meninos a gente vai estar falando exatamente a mesma coisa. Mas como você disse, a primeira etapa da preparação terminou no último domingo, começou com 7 jogadores, passou para 9. Hoje não, hoje a gente já teve 16 jogadores, né? Isso porque o Thiago Silva chegou ontem e tal. Hoje já chegaram o Daniel Alves, o Militão, o Marquinhos, o Arthur e o Felipe Coutinho. Então, por exemplo, se o Tite quisesse escalar um time titular hoje aqui, ele poderia escalar perfeitamente. Tem do goleiro ao ponto esquerdo, como diziam os antigos, e eu sou um desses antigos que usa essa expressão, do goleiro ao ponto esquerdo. Vamos ouvir então o que o Daniel Alves falou, né, Glenda? Ele que é o novo capitão da seleção brasileira, né? É melhor em casa do que fora, sem dúvida nenhuma. A gente já viveu essa experiência maravilhosa de poder jogar aqui, de poder ser campeão aqui no próprio Maraca, e é uma sensação única, uma sensação que não nos queixaríamos se voltasse mais a repetir, não. Seria um sonho e a gente está aqui para fazê-lo realidade. A gente vem aqui com essa predisposição, a gente sabe da responsabilidade que é
servir a seleção brasileira. A seleção não é coisa apenas nossa, é coisa do nosso Brasil e eu acredito que quando há essa conexão, os resultados sempre são favoráveis e a gente está aqui para fazer com que isso seja possível. Uma faixa de capitão merecida para o Daniel Alves, né? 36 anos de idade, 108 jogos pela seleção brasileira, o que mais atuou pela seleção brasileira aí no grupo atualmente. Eu estava pegando aqui os números, Eric. Foram 138 convocações, 7.697 minutos jogados pela seleção brasileira. E é um jogador recordista de título no futebol mundial com 39 títulos. Ou seja, de capitão a gente está bem, né? Pelo menos olhando para os números, estamos bem de capitão com o Daniel Alves. Agora, vamos falar um pouquinho da agenda da seleção para amanhã. A gente está nessa reta final aí, né? Tem um amistoso no dia 5 contra o Catar, depois outro amistoso dia 9 contra Honduras, para aí sim a estreia na Copa América no dia 14 contra a Bolívia. Como é que vai ser essa...